Olá! O que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor e imitador de Cristo, de tudo aquilo que ele ensinou. É não se contaminar com o mundo e ter a vida e as suas decisões pautadas na palavra de Deus. Eu costumo dizer que se as suas atitudes não provarem quem você é, não serão suas palavras que vão convencer. E o mais absurdo é um cristão que não crê, que se diz ser cristão, mas prefere fazer aliança com o bode, porque não acredita realmente no que Deus pode fazer, já que está acostumado a viver no mundo natural ou há muito tempo vive apostatado da fé. Por que estou dizendo isso? Pela primeira vez na história do nosso país, nós temos um candidato à presidência que, em plena rede nacional, ele vai diante de uma televisão e leva a Bíblia. Um homem que não teme dizer a verdade na frente de todos, que encara o sistema. É até taxado de louco, mas de louco ele não tem nada. Ele diz exatamente a verdade, dando nome aos bois. E provando que ele não tem aliança com nenhum deles. Não tem aliança nem com partido A, nem com partido B, mas aliança somente com Deus vivo. E o mais absurdo é um homem como esse, que deveria ter o apoio de todos os evangélicos, derrubando por terra essa mentira que os únicos candidatos elegíveis seriam da direita ou da esquerda, esses que a mídia manipuladora colocaram para dizer que eles são os candidatos realmente que têm que ganhar. Tudo mentira. Sabemos que a direita e a esquerda são dois braços de um mesmo corpo. Ambos trabalham para essa elite global que tanto o Daciolo tem denunciado e que não tem nada com teoria da conspiração. E sim, se trata de uma grande verdade que as pessoas precisam despertar antes que seja tarde demais. Um cristão que não crê é como Sara, que tendo a promessa de um filho duvidou e fez Abraão deitar-se com Agar, o que lhe causou uma tremenda dor de cabeça e muitos problemas. O mesmo vai acontecer se as pessoas tendo a oportunidade, pela primeira vez, tendo um homem de Deus, e elas não votarem nele, por não confiarem em Deus, se alinharem ao bode. Eu chego a ouvir de muitos que dizem que conhecem, gostam do Cabo Daciolo, mas que não votariam nele porque não acredita realmente que ele tenha chances de ganhar. Por acaso Deus precisou em algum momento de circunstâncias favoráveis para trabalhar? Não. Para avivar a sua fé, eu quero relembrar aqui uma história de um rei chamado Ezequias. Esse rei assumiu um reinado falido e ele não tinha nem mesmo um exército. Eu vou repetir. Nem sequer um exército ele tinha. Imagina isso. O povo estava na miséria e isso só aconteceu porque Deus permitiu, justamente porque aquele povo tinha se rebelado. Todas as vezes que as pessoas se rebelam e deixam de fazer a vontade de Deus, Deus permite que o mal lhe sobrevenha. Isso sempre aconteceu em toda a história do povo de Deus na Bíblia. Mas aquele rei levou o povo a adorar a Deus, a se arrependerem dos seus pecados. E aí aconteceu aquilo que na palavra fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele povo pôde experimentar do quão é bom confiar em Deus. Havia um rei muito mau e sanguinário, que eles pagavam tributos a este rei. E a primeira atitude do rei Ezequias foi deixar de pagar os valores absurdos a esse rei. Assim como acontece no Brasil, onde nós não temos nem para a gente e temos que pagar os juros de uma dívida externa nunca auditada, também tendo todas as nossas riquezas indo para fora do país, enquanto a população está na miséria. O que aconteceu
foi que aquele rei veio furioso contra o povo de Deus. Mas Deus, para mostrar que não precisa de circunstâncias favoráveis, ele mandou apenas um anjo, um único anjo, que derrotou todo aquele exército inimigo. Foi uma derrota tão grande, porque ele simplesmente matou todos eles, que a notícia se espalhou por todos os reinos vizinhos e, com medo, eles levavam riquezas àquele povo. Sabe por quê? Porque Deus não faz nenhuma obra incompleta. Então, como o povo também precisava de dinheiro, Deus fez isso para abençoá-los. Pela primeira vez, nós temos de verdade um homem que se encaixa no perfil daquelas profecias que muitos nós cristãos podemos acompanhar nos vários congressos que tiveram de avivamento, nos quais vários profetas, tanto nacionais quanto internacionais, profetizaram que haveria um avivamento no Brasil. Profetizaram que haveria no Congresso Nacional um avivamento e um justo no poder. Será que, por acaso, o bode, aquele a qual as igrejas estão apoiando, ele se encaixa nesse perfil de um homem de Deus? Nós conhecemos uma árvore pelos frutos. E pelos frutos nós vemos que o que realmente se encaixa nesse perfil é o cabo daciolo. Isso por quê? O cristão, primeiramente, ele não deve se contradizer. Uma pessoa que ela é um genuíno cristão, ele não precisa pedir bênção na maçonaria, ele não precisa pedir bênção em nenhum outro tipo de coisa que é contra a palavra de Deus, e ele não faz alianças se essas alianças forem contra o povo por mero dinheiro ou poder. E convenhamos, um presidente que diz, em pleno debate, que é preciso para ter mais direito, aliás, é preciso para ter mais empregos, ter menos direito, que quer mexer no salário, tirar o 13º, está apoiando reforma da Previdência, que quer privatizar as estatais, tirando aquilo que é nosso, todas as nossas riquezas indo para fora. Ele realmente está governando a favor do nosso país? Ele realmente está governando a favor do povo? É claro que nós, como cristãos, não queremos que o candidato da esquerda ganhe. Não queremos que haja o comunismo no nosso país. Não queremos ver aqui uma China onde não há liberdade de expressarmos a nossa fé. Não queremos as nossas igrejas fechadas. Também não queremos essa ideologia de gênero na qual tem o kit gay, que o próprio Haddad, o candidato da esquerda, é o autor desse kit. Não queremos isso. Mas não adianta a gente tentar escolher entre o ruim e o menos pior, se Deus ele não dá a glória dele para nenhum outro e ele não faz nenhuma obra assim, incompleta. Nós temos uma opção onde esse candidato, o Daciolo, não está aliançado nem com a direita nem com a esquerda. A sua aliança é somente com Deus. Os seus projetos são projetos realmente que vão beneficiar a população. Ele não quer mexer no salário, ele não quer tirar, não apoia a reforma da Previdência, não apoia nada que é contra o povo. Inclusive algo que ele já vinha fazendo como deputado federal. Em todas as votações, é comum que os outros candidatos, que os deputados façam panelinhas e combinem as suas votações. Mas, se você for olhar tudo que ele votou sempre a favor do povo e do trabalhador. Independente de todos os seus trejeitos, como que alguns até acham exagerado, acham excêntrico, na verdade, ele é um genuíno cristão que pratica a fé, que não é um crente nominal como a maioria, que trata as pessoas como ele gostaria de ser tratado e ensina e vive o amor, o verdadeiro amor. Sabe, observando ele, durante o seu período como deputado federal, ele já mostrou ser completamente diferente.
ao contrário dos outros que procurou enriquecer. E é até comum nós acreditarmos que, estando nesse meio, é impossível não se corromper. Ele mostrou ser como José, que estando no Egito não se contaminou, como Daniel, que não se prostrou a Baal, mesmo tendo um decreto de lei que o obrigaria a se prostrar. Não temendo nem a própria vida, ele se manteve firme e fiel a Deus, porque ele sabia que Deus poderia livrá-lo. Mesmo que Deus não o livrasse, ele não se prostraria, porque nós que somos verdadeiramente cristãos, sabemos que a nossa vida não termina aqui. Por isso, nós devemos tomar cuidado com todas as nossas decisões, porque nós prestaremos conta a Deus por todos os nossos atos. Um dia, todos nós estaremos diante do Senhor. Antes de você dever obediência ao seu pastor, ao seu líder, ainda que eles te peçam para fazer algo que você, vendo que está contra a vontade de Deus, a sua primeira obediência é a Deus e a sua palavra. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu orava pelo país, debruçada sobre a bandeira do Brasil, e eu pedi a Deus um justo no poder, pedi a Deus ter pessoas de Deus lá dentro, já que são eles quem decidem o que vai acontecer conosco. Tudo que eles fazem lá reflete na nossa vida. E naquele cenário, naquele momento em que eu orava, eu não conhecia ninguém. Não havia ninguém que se encaixava nesse perfil. Hoje, pela primeira vez, eu tenho o prazer de voltar. Porque, sinceramente, eu me sinto realmente representada por um homem de Deus, por um homem cujos projetos e cujo tudo que ele faz está de acordo com a palavra. Quando o deputado federal ele fez um projeto pedindo a redução do salário dos parlamentares. Salário esse que chega a ser absurdo, eles ganharem mais de 300, aliás, somando o salário e mais as verbas de gabinete, já dá mais de 300 mil reais por cada um deles. Também o fundo parlamentar, que é o valor que vai para os partidos políticos para financiar as campanhas, fora que além desses valores eles ainda recebem verbas de alguns outros patrocinadores que têm interesse, e são valores extremamente altos que saem da saúde, da educação, 2.600 bi. E ele, por discordar disso, ele não só fez uma PEC que, óbvio, que eles não quiseram aprovar, mas ele também provou com sua própria atitude que ele não só prega algo, mas ele vive aquilo. Durante todo esse período, ele devolveu as verbas de gabinete. Também, do seu salário, ele ajudou várias pessoas. Se manteve andando de ônibus, junto com o povo, sentindo na pele o que as pessoas sentem, coisa que ele já sentia porque foi do povo que ele veio. Um homem que não tinha bens, que não tinha nada, justamente porque ele era um bombeiro militar com salário baixo, e ele permaneceu assim, porque do que ele tinha, ele que não está em busca do poder, que não concorda com esses valores altos, ele permaneceu ajudando as pessoas, praticando o verdadeiro cristianismo, que é o amor ao próximo, e também de graça receber, de graça dar. A palavra jamais deve ser vendida, e é algo que ele já vem fazendo, levando a palavra o tempo todo, por amor. Amor esse que o levou a fazer um projeto maravilhoso, por exemplo, na favela da Rocinha, muito antes dele sonhar em ser candidato, isso lá em 2007. Projeto esse que ainda continua e que deu emprego a vários jovens que aprenderam, fizeram curso de profissionalização, também aprenderam a palavra de Deus, deixando de entrar no mundo das drogas e do crime. Um verdadeiro cristão não diz que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sim, os crimes não devem ser incentivados e as leis devem ser sim mais rigorosas,
justamente para os delinquentes. Mas, sinceramente, se fossem para matar os bandidos, tinha que começar matando os bandidos engravatados. Não digo só apenas os políticos, mas também pastores corruptos que têm enganado várias pessoas. São tantos bandidos engravatados, esses deveriam ser os primeiros a ser mortos, se fosse para ser dessa maneira, de forma violenta. Mas como cristãos, nós sabemos que, através do amor e de Jesus, a transformação e a perdão para essas pessoas. Isso se eles se arrependerem. Mas a questão é que daqui pouco tempo estaremos votando. E o único candidato que realmente se mostrou ser um homem de Deus, diferente dos outros que estão gastando fortunas na campanha, ele devolveu o fundo eleitoral justamente porque ele é contra esses valores absurdos. Também ele só gastou R$700 até agora porque ele não está fazendo a sua campanha confiando nos homens e sim em Deus. E ele está mostrando ser completamente diferente dos outros. Por esse e por todos os motivos, você, cristão, de verdade deve votar no único que realmente tem um compromisso com Deus e compromisso com o povo, que realmente vai governar a favor do povo por não estar aliançado com nenhum desses senhores do mundo. Então, vote 51. Juntos somos fortes, nenhum passo daremos atrás. E Deus está no controle.